quando que o mercado vai inverter a direção? Ou quando vai bater em uma região de resistência e começar a cair? Ou talvez bater em um ponto de suporte e começar a subir? Pois é, eu também não sei. Mas eu sei uma técnica, uma forma que pode melhorar a tua visão para tomar decisões nesses momentos. Principalmente entendendo quando que o mercado está perdendo força e pode inverter a tendência predominante naquele momento. Muito prazer, meu nome é Diógenes e seja bem-vindo ao canal da Markets.com aqui no YouTube, onde eu te trago conteúdo a respeito do mercado financeiro para que você possa dar o próximo passo em direção à consistência. A Markets.com é uma corretora regulamentada e tem mais de 4,7 milhões de clientes ao redor do mundo. E é onde eu faço as minhas operações pessoais. Se você quiser conhecer mais a respeito dessa corretora, onde eu faço as minhas operações pessoais, entre aqui em Markets.com e você pode abrir uma conta demo ou uma conta real para você testar a plataforma, ok? Muito bem, vamos para o tema do nosso vídeo. Neste vídeo eu vou te falar uma técnica para você entender qual é o sentimento predominante do mercado e quando que ele pode estar a ponto de inverter a direção, tá? Principalmente depois de tocar em um ponto de suporte ou de resistência, ou talvez uma tendência que está cansada. O preço, ele deixa rastros. Eu costumo dizer que o dinheiro deixa rastros, tá? E, basicamente, o que nós, como traders, fazemos é analisar o rastro, ou tentar analisar o rastro que o dinheiro deixa quando ele se movimenta. É exatamente disso que eu vou te falar nesse vídeo. Neste vídeo, eu vou te falar de um conceito poderoso que eu desenvolvi e que eu percebi no mercado que eu dei o nome de acúmulo de sombras. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nem sempre que o mercado toca num ponto de suporte ou num ponto de resistência, né, ele inverte imediatamente e muitas vezes ele rompe. E nós não temos bola de cristal para saber antecipadamente se aquele toque que ele está fazendo em um ponto de suporte vai segurar o preço e o preço começar a subir depois de tocar no suporte, ou se ele vai romper o suporte, né, e continuar caindo, ou mesmo depois de uma tendência de alta ou de baixa. Porém, existe um rastro que o mercado deixa que nós podemos identificar isso, ok? Vamos falar um pouco primeiro de como que o mercado se movimenta. Existem infinitas formas, mas aqui eu vou te falar das principais formas que o mercado se movimenta de forma geral no nosso dia a dia. Bom, existe uma forma que é a famosa reversão em V. O mercado cai em uma velocidade e aí depois ele inverte praticamente, né, mantendo quase que a mesma angulação anterior. Ele cai rápido e ele sobe rápido. Tá? Foi mais ou menos o que aconteceu no mercado de ações em 2020 no Brasil e em outros lugares também. O mercado fez uma queda, mas ele recuperou rapidamente, tanto que em 2020 alguns mercados, alguns ativos já estavam em níveis mais altos que os do começo do ano. Tá? Apesar de ter tido uma oscilação bastante grande. Então, essa recuperação ou esse movimento em V é bastante comum, tá? E é um pouco mais difícil da gente identificar. Ou muitas vezes o mercado sobe e depois ele cai também em V, como aconteceu com Euro NZD, Euro AUD, lá em 2020. Tá? Ele subiu muito e depois ele caiu praticamente na mesma velocidade. Um pouco mais lento, mas foi um movimento nesse formato, ok? Existem outros movimentos que é assim, o mercado cai e aqui embaixo ele lateraliza muitas vezes, tá? E aí acaba formando aquelas regiões de acumulação ou distribuição, ok? Ele lateraliza. Isso aqui já é um pouco mais fácil, eu não diria fácil porque tem muita pegadinha também, mas nós temos um pouco mais de informações que o mercado gera que pode nos dar, né, uma ideia de para onde o mercado se movimenta, tá? E existem aqueles movimentos mais arredondados, o mercado cai e aí ele faz assim, ó, né? Faz um pouco mais arredondado. Ou ele sobe e aí ele vai ficando um pouco mais arredondado. Em alguns momentos a gente pode talvez olhar também, né? Se a gente olhar aqui a gente pode ver uma lateralização às vezes, tá? E o conceito do acúmulo de sombras, ele acontece principalmente nesses momentos um pouco mais arredondados, eu diria. Não tanto a lateralização, ok? Vamos ver isso na prática, o que é a ideia do acúmulo de sombras. O acúmulo de sombras acontece quando o mercado geralmente faz um movimento direcional e depois ele começa a falhar em fechar acima de sombras anteriores, tá? Ou fechar abaixo de sombras anteriores, que eu vou te mostrar já já. Primeiramente, vamos olhar para este movimento aqui, ó, esse pedaço do gráfico para você entender o acúmulo de sombras. Então, olhamos para esse candle aqui, ó. O que foi que ele fez? Ele marcou uma máxima, tá? A sombra aqui, ó,
e a ideia principal aqui a gente é fazer uma análise da sombra, a sombra foi nesse ponto. Ok? Se a gente pode marcar isso aqui com uma linha horizontal para a gente ver bem certinho o acúmulo de sombras. Ok, então aqui nós marcamos a máxima, tá? A sombra, o ponto máximo desse candle. O que aconteceu depois? O próximo candle, ele primeiro não conseguiu passar para cima, tá? Não foi lá em cima, não foi lá em cima. Esse candle aqui, ó, ele foi e tentou romper para cima. Você consegue perceber que houve um momento onde esse candle aqui, ele estava aqui em cima? Afinal, tem a sombra. Ou seja, se tem a sombra, na prática isso significa que esse candle chegou a ser negociado lá em cima, tá? Ele chegou a ser negociado lá em cima. Vou desenhar para você, vai ficar bem claro aqui a ideia. Houve um momento onde esse candle estava aqui, ó, quer ver? Você vai ver como que eu desenho bem os candles, tá? Enfim, eu quero te mostrar aqui. Houve um momento onde esse candle estava desse jeito, assim, ó. Houve um momento onde ele estava desse jeito, ok? Ele passou para cima da linha vermelha do candle anterior. Mas o que ele fez? Ele não conseguiu se manter lá em cima. Ele não conseguiu se manter. E é por isso que a gente consegue observar como ele veio caindo, ó. Veio caindo e fechou aqui embaixo. Tá? O que aconteceu nesse momento? Qual que é a ideia do acúmulo de sombras? Então nós tivemos uma renovação da sombra. Por quê? Por causa que esse candle, ele passou para cima da máxima do candle anterior, mas não conseguiu fechar. Isso é importante. Ele passou para cima da máxima do candle, desse candle aqui, mas ele não conseguiu fechar lá em cima. Isso faz com que a gente tenha que renovar a máxima. O nosso ponto, a nossa sombra de referência é essa. E o que aconteceu com o próximo candle? O próximo candle fez a mesma coisa. Ou seja, houve um momento, vamos desenhar de novo, houve um momento onde esse candle, que está aqui, ó, esse candle aqui, ele esteve lá em cima. Você consegue visualizar isso, imagino, né? Ele esteve lá em cima e ele foi um candle que fechou, ficou desse jeito. Porém, ele também não conseguiu fechar lá em cima. É isso que é o fenômeno do acúmulo de sombras. Tá? Aí, houve um momento onde ele estava aqui em cima, mas ele não conseguiu fechar aqui em cima. E novamente o preço foi rejeitado, ele caiu e fechou aqui embaixo. Essa é a ideia por trás do acúmulo de sombras. E o que ela quer dizer? Quando nós vemos um acúmulo de sombras desse jeito, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, diferente de nós olharmos para uma rejeição, vamos desenhar um pouquinho aqui. Imagine que você veja um candle desse jeito assim, ó. Você vê um candle desse jeito assim. Você sabe que candle é esse? Esse é um pin bar, né? Ou martelo e etc. Ele mostra o quê? Rejeição. Ou seja, o preço abriu, foi lá em cima, foi rejeitado e caiu. Ok? Muito bem. Só que isso é uma visão individual de um único candle. Beleza? Porém, atenção. O que é o acúmulo de sombras? A gente pode pensar como sendo uma rejeição do mesmo jeito, porém que ela é mais sutil, ela é mais, podemos dizer que ela fica mais disfarçada no acúmulo de sombras. E isso, existem algumas vantagens aí que acaba dando para a gente a oportunidade, né, de entrar, enfim, pensar em um gatilho de forma mais tranquila, porque não existe tanta urgência, tá? E ela denota essa mudança de direção que acontece de forma mais arredondada pelo acúmulo de sombras. E aí o mercado tende a fazer uma retração ou lateralizar um pouco, dar uma pausa, tá? Aqui nós tivemos um pequeno acúmulo de sombras também, ó. Dá para a gente ver o mesmo conceito. Agora eu vou falar um pouco mais rapidamente, porque você já entendeu o conceito. Podemos ver aqui, ó. Pegar aqui. Ó, essa aqui foi a mínima, esse candle, tá? Vamos colocar uma setinha para você ver. Então, esse aqui foi a mínima, tá? E aí o mercado passou para baixo, não conseguiu fechar lá embaixo, e aí ele veio e renovou a sombra. E depois ele fez isso novamente. Ok? E aí, onde que poderia ter sido um possível gatilho aqui nesse caso? No momento onde ele faz uma formação como essa, por exemplo, mostrando rejeição, ele consegue ultrapassar para cima da máxima. Aqui é o gráfico de uma hora, tá? E o mercado chegou a subir depois
20 pips, tá? Fechamento de mercado na sexta-feira ou no final do dia, certo? Então, aqui também tivemos um pouco de acúmulo de sombras. Ó, a gente tem o mesmo fenômeno, ok? Aqui ele marcou essa máxima desse candle, a sombra, tá? Depois ele fez um falso rompimento, outro falso rompimento, outro falso rompimento, tá? A ideia do acúmulo de sombras é muito legal. Aqui também tivemos, ó, um pouco, ó, mesmo formato, tá? Depois o mercado até subiu um pouco mais e assim por diante. O que eu quero dizer para você? Aqui também, ó, acúmulo de sombras, aqui ele chegou a romper um pouquinho para baixo, fechou abaixo da mínima, né, da sombra anterior, mas depois o mercado subiu. Tá? Preste atenção nas sombras. Eu costumo dizer que as sombras do candle são a parte mais importante do candle. Tem gente que não olha tanto para isso. Aqui temos um acúmulo de sombras clássico, né, muito bem definido aqui. Ó. Marcou essa sombra, renovou para cá e depois o mercado caiu. Vou te dar agora uma ideia de como que você pode usar isso no seu dia a dia, beleza? Para facilitar a sua vida. Imagine que você vai criar uma estratégia baseada em acúmulo de sombras nesse conceito que eu estou te mostrando aqui. Eu diria para você, primeira coisa, estabeleça um número mínimo de candles que você deve ver a sombra fazer isso aqui, ó, onde a sombra, o mercado marca uma sombra, depois ele tenta romper essa sombra, ele marca uma outra sombra, ele tenta romper outra sombra. Eu diria que pelo menos 3. Pelo menos 3. Aqui nós tivemos 3 candles. Primeiro marcou a sombra desse candle lá em cima, tá? Depois marcou a sombra desse outro candle e a sombra desse outro candle. Se você tem 3, aí você já pode começar a procurar talvez aí um padrão de candle, né? Um pin bar, um engolfo, algum indicador, uma região de resistência e etc. Tá? Isso vai te dar uma ideia de você aproveitar boas oportunidades baseado no conceito do acúmulo de sombras. Aqui também teve 3. Ó, tá? E, eventualmente, o mercado, é claro, como eu disse no começo, né, muitas vezes ele faz um movimento em V e ele não faz o acúmulo de sombras. Okay? A gente pode observar em regiões de resistência, acontece com bastante frequência isso também. Mas, primeira coisa, você precisa ter um método claro. Uma vez que você entendeu o conceito do acúmulo de sombras, eu diria para você estabelecer, a primeira coisa, né? Estabelecer um número mínimo de candles que mostre, né, o acúmulo de sombras. Tá? Pode ser pensado tanto na compra quanto na venda. Eu diria 3, pelo menos aí. Tá? Minha sugestão para você é apenas pelo menos 3. Pelo menos 3. Eventualmente, o mercado também faz isso. Isso pode ser até tema para um próximo vídeo. O mercado faz isso. Ó. A gente não tem aqui aquela violação da sombra que acontece de forma seguida, sequenciada, mas a gente pode observar que o mercado marcou uma máxima, outra máxima, e depois ele fez uma retração. Tá bom? Bom, aqui temos outro acúmulo de sombras também, mesma coisa, tá? E eventualmente ele faz assim, né? Ó, ele caiu e já começou a subir. Ele não deixou sombras aqui embaixo e etc. Tá? O que eu digo para você? Primeira coisa que você precisa fazer nesse momento, eu recomendo muito que você faça, é testar. E vai para o gráfico. Tá? Trader precisa de ter tempo de tela. Tempo que você passou olhando para a tela, analisando, estudando, pensando o mercado. Então, entra aqui em markets.com, abre uma conta demo para você testar. Baixa a plataforma. Você vai ver que a tua visão do mercado vai melhorar. Quanto mais você analisar, quanto mais você desenvolver uma visão analítica organizada, maior aumenta a tua chance de você conseguir ser bem-sucedido, bem-sucedida no mercado financeiro a longo prazo. Tá? E você precisa disso, conhecimento e probabilidade que funcione a teu favor. Tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante para a gente e eu vou te trazer mais vídeos falando de análise técnica e análise avançada de price action, que isso é muito importante para você no dia a dia. Beleza? Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.